Olá, tudo bem? Meu nome é Thiago, eu sou policial militar aqui do Distrito Federal. Recentemente fui aprovado para o cargo de delegado nos estados de São Paulo e Santa Catarina e agora se aproxima a nova fase do concurso, que é a prova oral. Por isso eu necessito agora esse treino de tentar explicar a matéria, de melhorar a dicção, o posicionamento para que eu possa progredir nesse concurso. Fui aprovado aí nas fases objetivas de outros 9 concursos, não foi adiante porque realmente é concorrido e tem outras pessoas aí tão capacitadas quanto a gente e que também merecem a vaga. Continuamos aí o treinamento a fim de chegar ao nosso objetivo sem perder o foco, certo? Então, para fins de treinamento para a prova oral, vou gravar essas aulas, esse mini curso, tentar ser o mais objetivo possível, tendo a certeza que vai ser útil para aquele que também persegue aí o cargo público e batendo aí, principalmente nos pontos que são cruciais para acertar as questões objetivas. Com esse material aqui, certamente vou conseguir ajudar outras pessoas a chegarem nesse objetivo. Pois bem, feita aí essa introdução, quero dizer que vou fazer esse mini curso, né? Essa mini explanação em relação a algumas matérias: direito administrativo, direito constitucional, direito penal, processo penal, legislação extravagante, direitos humanos, medicina legal e criminologia. Criminologia em breve, inclusive, vou lançar um livro. Estou acabando de fazer, é uma matéria que eu gosto muito, que já peguei uma afinidade e espero aí ajudar, trazer alguma luz aí, direção para quem está necessitando. E é uma troca. Eu aprendo a como ensinar e também ajudo quem precisa, certo? Então vamos lá. Sem delongas, né? Vamos tentar começar aqui o nosso estudo. Hoje vamos passar apenas pela parte conceitual do direito administrativo, a parte principal, que a partir daqui, se você entender esse conceito, todo o resto vai ser mais fácil de compreensão. Então, tente compreender. Se porventura ficar alguma dúvida ou tiver alguma sugestão, pode deixar aí, entrar em contato com a gente que vamos aprimorar, né? Como eu disse, é uma relação de troca, certo? Então, tente se ater aqui a esse estudo, porque as outras matérias, estruturação da administração pública, atos administrativos, poderes, licitações, agentes, serviços, todos partem da mesma premissa. Se você tem o conceito central do que é o direito administrativo, numa prova objetiva você às vezes não sabe uma questão, mas você sabe qual é o sentido, qual é o núcleo central daquilo que se pergunta e vai achar a resposta mais adequada. Acho que um dos principais erros dentro do estudo é tentar achar na prova a exata descrição daquilo que você leu no seu material, porque não vai ser um estudo de comparação, vai ser um estudo de entendimento. Ou você entendeu o que aquilo quer dizer, ou você vai ficar procurando uma, duas respostas, vai ficar entre duas alternativas ali, achando qual que é a melhor, qual que se adequa mais, porque não entendeu o ponto central, o núcleo daquele conceito, daquela matéria. Então vamos tentar passar o núcleo para que seja bem compreendido. Então vamos lá. Bom, conceituando o direito administrativo, a gente vai ter aqui que entender o que é o direito primeiro. O direito as normas, né, que regulam a nossa vida em sociedade, e para fins didáticos a gente separa esse direito em algumas searas, né, seja na ordem interna ou internacional, e dentro da ordem interna nós temos o direito público e o direito privado. Dentro do direito privado nós temos direito civil, direito comercial, direito empresarial,
que são aquelas normas que regulam a vida dos particulares numa relação de horizontalidade, ou seja, estão todos em pé de igualdade, onde prevalece ali o interesse particular, a vontade das partes, porém com normas de ordem pública, né? Porque precisa, né? Senão cada um fazer o que quer também é meio complicado, né? A gente vive numa sociedade que necessita desse regramento básico, mas são normas que regulam aí as atividades particulares. Já no direito público, nós temos aquelas normas que regulam a relação Estado administrado, numa relação de vertical, certo? Numa relação de hierarquia e subordinação. Como assim? O Estado ele percorre fins públicos, interesse público. Então, esse interesse público se sobressai ao interesse particular muitas das vezes. Portanto, dentro do direito público, nós temos essa relação vertical de sujeição em relação ao Estado e particular. Dentro do direito público temos direito constitucional, direito penal, direito processual penal e direito administrativo, dentre outros ramos do direito, certo? Então, feita essa separação, sabemos que o direito administrativo está dentro do direito público. Então, a partir daí, sabendo que ele está dentro dessa área de relação que regula o Estado, as relações entre Estado e particular, partimos ao conceito do direito administrativo. O que seria o direito administrativo? Na visão de um critério legalista, seria tudo aquilo que estaria codificado nas leis, tudo aquilo que o ordenamento jurídico tivesse determinado que fosse. Porém, esse é um conceito que não se pode levar por completo, porque existem outras situações, por exemplo, como o costume, como princípios, que também regulam a relação Estado-particular, certo? Então, tivemos que abandonar essa tese e buscar um outro critério. Então, surgiu o critério do serviço público. O que seria o serviço público? Seriam aquelas prestações dadas pelo Estado ao particular. Portanto, tudo aquilo que o Estado prestasse, o serviço feito pelo Estado, seria do ramo do direito administrativo. No entanto, não somente as prestações do Estado podem ser conceituadas como direito administrativo. Tem a sujeição ali do Estado com seus bens, onde ele deve conservar seus bens. Existem outras condutas em relação a outros entes públicos. Portanto, não se pode dizer que o conceito de direito administrativo é tão somente pela prestação de serviços públicos do Estado ao particular. Novamente, esse conceito precisou ser superado. Logo em seguida, tivemos o critério das relações jurídicas. Essas relações jurídicas, como dissemos aqui, elas eram entre o Estado e o particular, independente se fosse uma prestação de serviços ou não. No entanto, existem essa relação com outros ramos do direito, existe com outros poderes, também tem essa relação com o particular. Então, não poderia dizer que seria um conceito exclusivo do direito administrativo, aquele direito que regula as relações entre Estado e particular. Então, por não ter um conceito completo e estar impreciso, novamente o conceito fez-se necessário melhorar o conceito. Em seguida, tivemos o critério finalístico, ou seja, tudo aquilo que o Estado perseguisse como fim, interesse público, seria atinente ao direito administrativo. No entanto, não se pode esquecer das atividades meio, ou seja, as atividades de rotina da administração também estão dentro do que deveria ser estudado pelo conceito do direito administrativo. Portanto, esse critério também ficou incompleto e necessitou de novo aprimoramento. O próximo critério foi o residual, ou seja, tudo aquilo que não fosse
de atuação do poder executivo, do poder legislativo ou do poder judiciário seria propriamente do direito administrativo. No entanto, não se pode conceituar uma matéria por aquilo que ela não é, e sim determinar quais são os seus objetos, os seus métodos, aquilo que ela se propõe a estudar. Sem contar que os outros poderes também têm funções administrativas. Dessa maneira, esse critério também não conseguiu prosperar, sendo necessário novamente um novo aprimoramento de critérios. Passamos então ao critério do poder executivo, ou seja, tudo que o poder executivo fizesse seria do conceito que trabalhado dentro do direito administrativo. Ora, seria a inversão do item anterior. Porque, veja bem, existem outras funções, como por exemplo, a de julgar dentro de um procedimento administrativo, por exemplo. Existem funções de legislar dentro do poder normativo, através de decretos-leis, seja do órgão de cúpula do executivo. Então, não se poderia dizer que tudo que é feito pelo poder executivo seria a base do conceito de direito administrativo. Novamente, esse conceito necessitou de novo aprimoramento. Passamos então a fazer uma dicotomia entre direito constitucional e direito administrativo. Ou seja, pelo um critério de hierarquia, foi delimitado que tudo aquilo que estivesse no topo, tudo aquilo que estivesse dentro da estruturação constitucional seria tratado pelo direito constitucional. Seria os órgãos de cúpula, como o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal, a Presidência da República, seria para objeto do direito constitucional. E o que não fosse isso seria objeto do direito administrativo. No entanto, como pode muito bem perceber, esses órgãos também praticam atos administrativos na consecução das suas atividades típicas. Portanto, também o critério da hierarquia não prosperou, passando-se para o próximo critério, que com muita maestria foi trago pelo brilhante jurista Eli Lopes de Meireles, que na minha visão é o melhor conceito a ser estudado pelo direito administrativo, e assim ele o conceitua como sendo o direito administrativo sendo o conjunto de normas e princípios que regulam órgãos, pessoas e instituições na consecução das atividades administrativas de forma direta, concreta e imediata. O que significa isso? Seria que as pessoas, as funções, as atividades feitas pelos poderes, seja ele executivo, judiciário ou legislativo, desde que feito de forma direta, ou seja, podendo atuar sem provocação. Ou seja, o poder judiciário, por exemplo, quando vai decidir uma causa, ele só decide porque alguém entrou com uma ação, provocou o judiciário. Já a administração não, ela percebendo que necessita atuar, seja na consecução de um serviço público, seja numa situação administrativa de um procedimento administrativo, ela pode e deve, poder dever da administração, atuar de forma direta. Ela atua também de forma concreta, porque ela vai até o caso específico. Ou seja, se há uma situação de vulnerabilidade, se há uma necessidade de atuação premente do Estado, a administração vai atuar naquele caso concreto. Suponhamos que colocar uma iluminação pública em determinada rua, a administração vai lá e coloca. Ela é diferente do que seria o poder legislativo, que atua de forma abstrata, ou seja, o poder legislativo, quando faz uma legislação, exemplo, é garantido a todo cidadão a iluminação pública. Ele não fala onde vai ter o poste, ele não fala qual rua, qual a distância de cada poste ou coisa parecida. Então, quando atua na colocação desse poste, quem vai atuar é a função administrativa de forma
concreta, onde realmente necessita atuar. E de forma imediata é porque trata-se de uma atuação estrito sensu, ou seja, é a própria atividade administrativa em si. Não está se perseguindo os fins sociais, né, do Estado, naquele caso. Porque se eu estou fazendo um procedimento administrativo, é para que ele chegue até o fim e tenha ali a sua sanção ou absolvição de determinado caso concreto. E não necessariamente saber se aquilo é justo ou injusto, ou se aquilo se amolda ou não uma política pública. Portanto, esse é um conceito muito mais preciso trago por Eli Lopes de Meireles. Já num outro critério, na tentativa de melhorar ainda mais esse conceito de Eli Lopes de Meireles, veio o critério funcional, que no meu entender fica um pouco vago, que não consegue muito se expandir, que diz que o conceito de direito administrativo seria o estudo da função administrativa, seja de qualquer poder fosse, sendo atípico ou atípico, na direção de um fim estatal. É praticamente o que Eli Lopes Meireles disse, só que trazendo aí conceitos de funções típicas e atípicas. Pois bem, esses são os critérios tragos para o conceituar o direito administrativo. Portanto, eu ficaria com o conceito de Eli Lopes de Meireles, que cai recorrentemente em prova e é fundamental para você entender o que é o direito administrativo, de onde ele vem, para onde ele vai e como se atua, certo? Então, dessa maneira a gente consegue compreender de forma rápida o conceito de direito administrativo e ampliar nossos conhecimentos aí, né, na matéria. Pois bem, Eli Lopes de Meireles diz que o direito é conjunto de normas e princípios, certo? Ou seja, mas que normas e princípios são esses? De onde vêm? Agora passamos a estudar fontes, as fontes do direito administrativo, de onde se extrai a sua essência. Temos dois tipos de fonte, a fonte formal e a fonte material. A fonte formal é a fonte primeira, de onde se extrai com convicção aquilo que é atinente ao direito administrativo. E nessa fonte formal, melhor dizendo, temos as leis, os conjuntos de normas que trazem o regramento para o direito administrativo, onde delimita poderes, onde apresenta direitos, coloca deveres para a administração e coloca os fins públicos desejados, certo? Então temos as leis como fonte primária, aí condutora do direito administrativo. Já na fonte material, nós temos aquilo que seria a base da lei, nós temos aquilo que traz uma melhor forma de extrair do qual é o bem que o povo deseja, aquilo que de fato caminha para a realidade social e acaba se transformando em lei, que é a fonte material, que aí temos a doutrina, que é a ideia dos juristas, né, aqueles estudos mais apurados por estudiosos do direito. Nós temos a jurisprudência, que é as decisões reiteradas sobre determinados casos concretos, que trazem ali uma solução mais prática para a administração, ou seja, na recorrência já se tem uma jurisprudência, já sabe para onde caminhar. Nós temos também, dentro das fontes materiais, os costumes, que são o quê? São as práticas reiteradas com a convicção de que aquilo é aceitável dentro da administração. Não se confunde com a praxe administrativa, porque a praxe administrativa é só uma conduta reiterada sem qualquer convicção de que aquilo ali é um direito material, certo? Os costumes, eles podem ser secundo legem, ou seja, eles estão de acordo com a lei. Praeter legem, eles melhoram aquilo que a lei prevê, e os contra legem, que são aqueles que de fato acaba por serem considerados ilegítimos, ilegais, de certa forma, certo? Então só aceitamos no direito administrativo os dois primeiros.
o Secunda Legem e o Praeter Legem, certo? Temos também como fonte material os princípios. Para Robert Alexy, princípios também são normas, trazem também um conjunto de imperatividade, onde elas fazem o direito. Portanto, os princípios não devem ser havidos apenas como normas de interpretação, mas sim também normas de fundamentação dos próprios princípios, que têm caráter valorativo, ético, moral, de onde se extrai a vontade do povo, para onde se quer conduzir o direito. Esses princípios também são fonte material do direito administrativo. Pois bem, e quando não se encontra no direito, nas leis, nessas fontes formais ou dentro do que os estudiosos, os juristas, o Poder Judiciário entende ali como sendo do direito administrativo, quando há uma omissão, como se deve interpretar aquelas situações? Há, no caso da interpretação, em caso de omissões ou não há melhor entendimento da norma, alguns critérios a serem analisados para que se possa compreender qual é a direção do direito administrativo. Nós temos o mens legis, ou seja, entender qual é a direção que o legislador vem tendo, vem atuando, qual é o sentido das normas que se tem para que se possa tentar direcionar aquela omissão naquele sentido. Temos também o critério da desigualdade, como dissemos aqui no início, que o direito administrativo faz parte do direito público, numa relação vertical entre o Estado e o administrado, ou seja, o Estado está numa situação de prerrogativa e o administrado de sujeição. Nessa relação de desigualdade, devemos dar ao Estado algumas prerrogativas para que ele chegue ao determinado fim, ao determinado interesse público. E também temos a discricionariedade, ou seja, há uma margem de liberalidade para o gestor público para que ele possa atuar. Porque se ele atuar somente de forma vinculada, toda vez que houvesse uma omissão, teria que esperar a produção normativa para que ele pudesse atuar. Isso engessaria uma atuação no caso de uma necessidade premente. Então, na hora de interpretar aquela omissão, temos que dar essa prerrogativa ao gestor público para que ele possa atuar de forma efetiva. Claro que temos aí os princípios da legalidade, melhor dizendo, da proporcionalidade, da razoabilidade, que são aquilo que vai moldar também a atuação do gestor para ele não ter poderes absolutos aí sobre qualquer situação. Perfeito? Pois bem, então entendido o que é o direito, de onde ele vem e como ele deve ser entendido, qual é a interpretação que se dá a ele, passamos a entender agora quais são as funções do Estado dentro do direito administrativo. O Estado ele tem várias funções, funções de fomento, de incentivar condutas, práticas, situações, tem funções normativas, de realmente dizer como regular as atuações, como regular determinadas atividades, certo? O Estado ele acaba então por ter diversas funções de diversas políticas públicas, políticas sociais, e algumas delas são atinentes ao direito administrativo. Outras funções, nem tanto, fica a cargo de outras matérias que não o direito administrativo. Dessa forma, precisamos dividir as funções do Estado em quais são os seus sentidos, para que possamos fazer essa divisão de matérias, certo? Temos dois sentidos. Um sentido objetivo, material ou funcional, que seria a própria função administrativa em si, a execução das atividades administrativas. Temos um conceito subjetivo, formal, certo? Orgânico, que seria o quê? O entendimento de quem são as pessoas
quem são os órgãos, as instituições que serão estudadas no direito administrativo. Voltando ao conceito de Eli Lopes de Meireles, a gente vai ter exatamente isso. Órgãos, instituições e pessoas, certo? No exercício da função administrativa. Ou seja, temos aqui os dois critérios, os dois sentidos dentro do conceito de Eli Lopes de Meireles. Por isso é importante estudá-lo. Pois bem, quando olhamos esses conceitos, temos eles aqui de forma ampla. Por que de forma ampla? Dentro de um sentido amplo, o sentido objetivo aqui, nós temos as funções de governo e as funções administrativas, no sentido amplo. Esse é o Estado. O Estado possui, no sentido amplo, no sentido objetivo, funções de governo e funções administrativas. Ainda no sentido amplo, o Estado, dentro de um critério subjetivo, tem órgãos de cúpula, órgãos de Estado e órgãos administrativos. Ou seja, temos aqui duas vertentes do sentido subjetivo. Já no sentido estrito, nós temos aqui os órgãos e pessoas que atuam diretamente na execução das atividades administrativas, retirando aí o sentido, as decisões políticas e as decisões, de políticas públicas e os órgãos governamentais. Ficamos tão somente com as pessoas, órgãos, instituições e funções administrativas, certo? Para fins de terminar aqui o entendimento, dentro de um controle dessas funções do Estado, existe um sistema a ser enquadrado. E dentro da doutrina existem dois sistemas. Seria o sistema francês, ou dual, e o sistema inglês, o uno. Dentro do sistema francês, dual, existem dois tribunais, por assim dizer, que vão julgar as relações existentes dentro daquele Estado. Se houver, de um lado, interesse particular contra o particular, o judiciário é quem vai resolver a demanda de forma definitiva. Do outro lado, se houver o Estado como parte e um particular, quem vai decidir é uma corte estatal de forma definitiva, não se podendo recorrer ao judiciário em caso não seja ali aquela decisão esteja de acordo com a vontade do particular. Pois bem, isso é o sistema francês, onde existem esses órgãos diferentes que têm suas sentenças definitivas para ambos. Cada um decide determinados casos. Já no sistema inglês, uno, quer dizer que a jurisdição ela é única, ou seja, é uma inafastabilidade do poder judiciário. O que isso quer dizer? O poder judiciário sempre vai dar a última palavra. Só o poder judiciário tem condições de fazer coisa julgada. A administração pode continuar julgando? Pode. Porém, quando ela fizer a coisa julgada, é só no âmbito administrativo e não tira esse poder de judicante do poder judiciário. No entanto, existem algumas exceções que devem ser entendidas até mesmo para fins de não evitar o poder do judiciário, mas como eu posso dizer, como um interesse, legítimo interesse de agir. O judiciário entende que, olha, cidadão, você tem condições de resolver isso administrativamente. Não tem a necessidade de vir até mim e pedir essa tutela. Resolva primeiro de forma administrativa. Caso não esteja contente ou caso queira vir aqui corrigir alguma irregularidade eventual, eu vou lhe atender. São os casos da Justiça Desportiva, petições no INSS, no caso de habeas datas, a recusa do requerimento ou ali a sua inércia, no caso de pedir alguma informação sobre o próprio particular, certo? E nos casos de
reclamação constitucional pela não observação de súmulas vinculantes do STF. Também é dito que precisa primeiro haver uma provocação administrativa, informando a administração que ela está descumprindo essa súmula vinculante, para depois sim ter a sua demanda colocada no judiciário. Isso não afasta o direito de ação, isso não afasta o direito de petição do cidadão, porém o judiciário vai falar, olha, falta o interesse de agir, você usou seu direito de ação, mas volta lá, tenta primeiro resolver sua demanda e depois, se for o caso, seu direito de ação ainda continua vigente, ainda vamos aí atuar no seu caso, perfeito? Então, nessa rápida passagem aqui, esse é o primeiro tema do direito administrativo, passando aqui, como a gente viu, entre aonde está alocado o direito administrativo, dentro do direito público, qual o conceito de direito administrativo, sendo o conceito de Eli Lopes de Meirelles sobre a administração pública aqui o melhor ser conceituado, repetindo, de acordo com Eli Lopes de Meirelles, direito administrativo é o conjunto de normas e princípios que regem órgãos, pessoas e instituições na consecução de sua função administrativa de forma concreta, direta e imediata, certo? As fontes do direito administrativo também passamos, né? As fontes formais, principalmente a lei, as materiais, doutrina, jurisprudência, princípios e costumes, certo? A forma de interpretar as normas do direito administrativo, as funções aqui o Estado são acometidas ao Estado, chegando aqui no restrito, no sentido restrito, onde de fato aqui habita aqui o estudo do direito administrativo, certo? E também os sistemas de controle da administração pública, ficando aqui o sistema inglês como aquele adotado pelo Brasil, ou seja, a inafastabilidade do Poder Judiciário. Beleza? Portanto, essa aí é a nossa revisão de hoje, o nosso mini curso de hoje, ok? E nos vemos aí em breve.